Meus amados irmãos em Cristo Jesus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz, que o próprio Jesus disse, que Ele é o bom pastor. Ele dá a sua vida pelas as suas ovelhas. As ovelhas de Jesus, Ele sendo o próprio o pastor das ovelhas, Ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ele vai atrás da sua ovelha, Ele busca a sua ovelha perdida, Ele cura as suas feridas. Ele mostrou verdadeiramente que Ele é o bom pastor. Ele enfrentou as afrontas dos inimigos, Ele foi tão humilhado, Ele enfrentava o sol, Ele ia pelas ruas de Jerusalém, pelas aldeias, Ele ia caminhando de busca das ovelhas do seu pasto. Ele ia buscar as ovelhas perdidas, como Ele disse em sua palavra, que eu vim buscar aquele que está perdido. Este é o verdadeiro pastor. E muitos têm que ter os exemplos de Jesus. A humildade é sempre Jesus. Ele estava no meio das pessoas. Ele estava no meio de tantas pessoas grandes e pequenas. Ele estava no meio ensinando a palavra de Deus, ensinando o caminho da verdade. E eu quero trazer nesta manhã, você vai ver este vídeo, ou de manhã, ou à tarde, ou à noite. E eu quero trazer aqui a palavra que se encontra no profeta Ezequiel. Nós vejamos que Deus, Ele olhou dos altos céus e contemplou, na época do profeta Ezequiel, Ele viu que o seu povo, que as suas ovelhas, estavam desgarradas. As ovelhas do tempo do profeta Ezequiel estavam enfermas, estava doente, estava toda quebrada, estava perdidas. E Deus colocou pastores para tomar de conta. Preste atenção nesta palavra, que você possa entender que Deus sempre colocou pastores para tomar de conta do rebanho de Deus, aonde eles vão dar de conta do rebanho de Deus, que o próprio Deus, Ele disse, e vão dar de conta das minhas ovelhas. E no profeta Ezequiel, no seu tempo, os pastores não estavam mais cuidando das ovelhas. Eles não iam buscar as ovelhas perdidas, as ovelhas que estavam doentes. Eles não iam atrás, mas eles queriam o melhor das ovelhas, queriam os dízimos, queriam as ofertas, queriam a lã das ovelhas. Eles cuidavam, os pastores cuidavam de si mesmo, mas das ovelhas de Jesus eles não estavam cuidando. E Deus levanta o profeta para profetizar contra eles, dizendo: por que vocês não vão buscar as ovelhas perdidas?
Por que vocês não vão buscar que estão desgarrados? Por que vocês não curam e não cuidam? Porque eu mesmo, assim diz o Senhor, o profeta estava profetizando, pregando, dizendo: eu mesmo, o Senhor, eu buscarei as minhas ovelhas que estão perdidas. Eu vou curar elas, eu vou libertar elas, eu vou trazer elas de volta para o meu aprisco. E por isso que Jesus ele veio. O profeta Ezequiel, ele profetizou ali, falou, e o próprio Jesus ele disse: eu sou o bom pastor. Quando Jesus ele olhou para aquela multidão e disse que as ovelhas estavam sem pastor. Veja que elas estavam sem pastor. Os pastores não estavam mais cuidando das ovelhas. Por isso que Jesus disse: ó, o meu Pai dá, ele tem poder para dar, mas tem poder também para tomá-la. Ele dá o que ele quer. Ele deu as ovelhas nas mãos de Jesus. O próprio Deus ele deu. Jesus disse que ele é o pastor das ovelhas. Se ele é o pastor das ovelhas, ele também coloca homens, ele colocou pastores para tomar de conta das ovelhas do Senhor, cuidar das ovelhas, ir atrás das ovelhas que estão perdidas, que estão enfermas. E muitas das vezes, muitos têm que aprender para ser um verdadeiro pastor, tem que aprender com Jesus, porque ele é o pastor dos pastores. O próprio Jesus disse que aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Aprendei com Jesus a humildade que ele tinha, e sempre está ali, onde ele estava ali em Jerusalém, nas ruas, nas sinagogas, em Cafarnaum e outras cidades, aldeias. As pessoas viam Jesus. Ele sempre estava presente, Jesus estava presente no meio das pessoas. Mas hoje muitos acham tão assim, quer ser melhor ainda que Jesus. Muitos não andam mais nas praças, nas ruas. E o próprio Jesus andava a pé. Até em cima de um jumentinho ele andou. A missão de Jesus, ele era diferente, como nos dias atuais. E a missão dos discípulos de Jesus também foi a mesma de Jesus. Aqueles homens enfrentavam sol, chuva, dificuldade. Eles iam para a cidade, outra cidade, aldeias, pregando o evangelho. Aqueles homens realmente tinham ousadia, tinha direção do Espírito Santo, a humildade. Eles eram uns verdadeiros missionários. E como tem muitos hoje muitos missionários no meio do mundo, pregando a palavra, com a sua humildade, come o que tiver. Quando Jesus chamou os 12 discípulos, ali Jesus deu uma ordem aos seus discípulos de como eles iriam fazer missões. O próprio Jesus deu ali todas as normas. Disse que vocês não levassem nada, dá de graça, entrassem numa casa e comessem o que estivesse.
e ficasse naquela casa se fosse digna, se alguém recebesse vocês e comesse o que colocasse na mesa. Aqueles homens não tinham hotéis, não tinham luxo. Aqueles homens, quando iam pregar, eles não cobravam para pregar. Mas hoje muitos usam o evangelho para que possam ganhar dinheiro, ser milionário, ter recurso por causa do evangelho. Eu tenho certeza, eu creio, que os discípulos de Jesus, eles não tinham vida boas. A vida deles, se nós olhamos, era de muitas lutas, dificuldade por causa do evangelho. Eles não tinham assim sossego como nós temos, não. Eles pregavam o evangelho e era açoitado e não podia falar nem em nome de Jesus. E nós, muitas vezes, achamos tão incomodados, achamos que o evangelho é este, mas é de luta, de aflição, é de perseguição por causa do nome de Jesus. Que Deus em Cristo, irmão, vos abençoe em nome de Jesus.